1 de Pedro, capítulo 4, versículo de 7 até o versículo número 11. Abramos todos a palavra do Senhor nesse trecho. 1 de Pedro 4, de 7 até o versículo número 11. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. 1 de Pedro 4, de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Meus irmãos, meus amigos, certa vez alguém chegou para Lutero, o grande reformador, o grande líder, vamos assim dizer, do movimento da reforma protestante, e fez a seguinte pergunta, e fez a seguinte indagação a Lutero: Doutor Lutero, o que é que o senhor faria? O que é que o senhor realizaria se tivesse convicção, certeza que Cristo retornaria amanhã? Se tivesse convicção, se tivesse certeza que Cristo retornaria amanhã. Lutero pensou, avaliou, e de forma jocosa, como era a sua característica, ele deu a seguinte resposta a esta indagação que lhe foi feita: eu faria pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, eu plantaria uma árvore. E em segundo lugar, eu continuaria escrevendo os meus livros, eu continuaria escrevendo os meus tratados. O que foi que Lutero quis dizer com essa resposta? Qual era a verdade que ele queria ensinar através dessas palavras? Simples. Se Lutero tivesse convicção, se Lutero tivesse certeza que Cristo retornaria amanhã, ele continuaria a fazer hoje tudo aquilo que ele já vinha fazendo ao longo de toda a sua vida, uma vez que ele foi salvo por Cristo, uma vez que ele foi redimido e redimido pelo Senhor. E aí, quando a gente analisa essa situação, essa história que é verdadeira, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que esta também deve ser a nossa perspectiva. Esta também deve ser a nossa postura enquanto crentes, enquanto cristãos, ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Nós somos, meus irmãos, nós somos, minhas irmãs, chamados a viver de forma coerente como quem aguarda o retorno iminente de Cristo. Nós somos chamados a viver de forma coerente como quem aguarda o retorno iminente de Jesus Cristo. Uma vez que Ele, Cristo, nos salvou, uma vez que Ele, Cristo, nos redimiu e não datou o seu retorno, não datou a sua volta, nós devemos, irmãos, nós devemos, minhas irmãs, nos conduzir ao longo da nossa vida como se Ele, ou seja, como se Cristo estivesse às portas. Não esperar coisas fantásticas, não esperar coisas extraordinárias, mas fazer como Lutero fazia, continuar fazendo, continuar se comportando da mesma forma como ele se comportava desde o dia que foi salvo por Cristo, desde o dia que foi salvo pelo Senhor.
É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é justamente disso que Pedro, ele fala nesse trecho que nós acabamos de ler, versículos de 7 até o versículo de número 11. Conforme nós já vimos em tantas outras meditações, Pedro, aqui nessa carta, ele está se dirigindo a cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. Contudo, não obstante, humanamente falando, a essa triste realidade, eles aguardavam o retorno iminente de Cristo para assim consumar, dar fim à história humana. Eram pessoas, irmãos, eram pessoas, amigos, que viviam na expectativa da volta gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja. E por isso, ao se dirigir àquelas pessoas, logo no início do versículo 7, Pedro assim diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. A palavra fim que nós encontramos aqui no versículo 7, literalmente falando, significa alvo. Literalmente falando, significa objetivo. Em outras palavras, era como que Pedro estivesse dizendo: o alvo, o objetivo do plano redentor de Deus em Cristo Jesus está perto, está muito perto de ser atingido, de ser alcançado. Era essa a perspectiva, era esse o entendimento que o apóstolo Pedro ele tinha, uma vez que ele entendia das verdades espirituais, das verdades da palavra do Senhor. Diante dessa realidade, meus irmãos, diante dessa realidade, meus amigos, como os cristãos deveriam se comportar? Como os cristãos deveriam proceder? E aí, quando você segue aqui na sequência desse texto, você observa comportamentos, você observa algumas atitudes que são exigidas por Pedro, que deveriam fazer parte da vida daqueles irmãos, para que assim eles se comportassem de maneira adequada, para que assim eles se comportassem de maneira correta diante da proximidade do retorno glorioso de Cristo. E aí nós podemos nos perguntar, quais são essas atitudes? Aí nós podemos nos perguntar, quais são essas ações? É o que nós iremos pensar, é no que nós iremos meditar na noite de hoje. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que na noite de hoje nós iremos pensar no seguinte tema: exigências para os últimos dias. Exigências para os últimos dias. E quais são as exigências? Quais são as ordens? Quais são os imperativos que Deus ele requer de nós ao longo da nossa jornada, uma vez que está próxima, uma vez que está iminente o retorno de Cristo para buscar a sua igreja? Quando nós vemos aqui nesse texto, nós observamos pelo menos 1, 2, 3, 4 ações, 4 comportamentos, 4 ordens que a palavra de Deus nos exige que devem ser verificadas em nossas vidas, uma vez que nós vivemos dentro dessa perspectiva, uma vez que nós temos essa esperança, essa consciência do retorno próximo do nosso Salvador. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós devemos viver com moderação. Em primeiro lugar, nós devemos viver com moderação. É o que nós encontramos logo no início do trecho, ou seja, logo no início do versículo 7. Acompanhe conosco, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 7. Viver com moderação, viver com moderação. Diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, o que é que nós temos aqui nessa passagem? Sobretudo na parte B desse versículo 7. Nós temos uma exortação dada por Deus através do apóstolo Pedro para que nós vivamos, meus irmãos,
para que nós procedamos, minhas irmãs, de maneira sensata, de maneira atenta, para que assim nós sejamos bem-sucedidos em nossas orações. Se nós pudéssemos dar um resumo em termos de explicação aqui nesse trecho, esse seria o resumo: a exortação que nos é dada, a exortação que é feita para que nós vivamos de maneira sensata, para que nós vivamos de maneira atenta e assim nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida e vida de oração. A proximidade do retorno de Cristo, irmãos e amigos, faz com que nós vivamos, ou exige de nós que nós vivamos vidas ativas, marcadas por discernimento e atenção. Uma vez que nós estamos aguardando, uma vez que nós estamos esperando o retorno certo de Cristo, isso faz com que nós sejamos ativos. E dentre várias ações, e dentre vários procedimentos, a palavra de Deus aqui nos diz que nós devemos ter discernimento, que nós devemos ter atenção. De maneira mais detalhada, viver dessa forma, ou seja, viver com discernimento, viver com atenção, em primeiro lugar, faz com que nós sejamos criteriosos. É por isso que Pedro diz: sede, portanto, criteriosos. A palavra criterioso aqui significa você ter a capacidade de discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Significa, na prática, que você tem que fazer essa diferenciação entre aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante em termos espirituais para a nossa vida com Deus, para a nossa vida com o Senhor. Então, esta é essa primeira exortação desta vida com moderação que a palavra de Deus nos instrui, ou seja, que nós tenhamos essa capacidade, ou seja, que nós tenhamos, vamos assim dizer, esse poder de discernir aquilo que é importante, de discernir aquilo que é relevante, não em termos humanos, não em termos seculares, mas sim em termos espirituais, naquilo que atinge, naquilo que envolve a minha vida com Deus, a minha vida com o Senhor e o meu crescimento espiritual e o meu crescimento na graça. Isto é, viver de maneira criteriosa. Mas não só isso. Pedro, ele diz aqui que nós também devemos ser sóbrios. É por isso que ele fala: sede, portanto, criteriosos, e aí completa, e sóbrios. A palavra sobriedade aqui tem a ver com atenção, tem a ver com estar atento, tem a ver com aquilo que você faz de maneira atenciosa na sua vida. Ou seja, é estarmos, meus irmãos, minhas irmãs, conscientes de tudo aquilo que nos rodeia, conscientes de tudo aquilo que nos envolve ao longo da nossa jornada aqui na terra. É nós termos, de maneira mais específica, a devida noção daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo na ordem criada por Deus, dentro da perspectiva do plano redentor do Senhor. Afinal de contas, quando nós vemos o mundo que está ao nosso redor, a gente percebe vários fatos, a gente percebe vários acontecimentos, alguns deles mais extraordinários, outros nem tão especiais assim. Contudo, cada fato, cada acontecimento que se dá no mundo, ele não acontece de maneira solta, ele não ocorre de maneira aleatória, mas ele cumpre com o objetivo de Deus que será consumado na redenção do seu povo escolhido aqui na terra. Então, agir com sobriedade é justamente isso, é ter essa atenção, é poder entender aonde nós estamos na história da redenção, é poder enxergar como os fatos que ocorrem no mundo, eles se encaixam com o plano final de Deus que vai ser culminado na redenção do seu povo, da sua igreja aqui na terra. Então, quando nós observamos, meus irmãos, quando nós observamos, minhas irmãs, essa primeira exortação que Pedro aqui faz,
para que nós vivamos com moderação, não só sendo criterioso, mas também sendo também sóbrio, conforme nós temos aqui na sua palavra, a gente percebe, irmãos, a gente percebe, irmãs, a necessidade que nós temos de nós termos foco na nossa vida espiritual, de nós termos foco na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor, de podermos entender o mundo que está à nossa volta. Muitas vezes nós temos a tendência de nos envolvermos com os nossos trabalhos, de nos envolvermos com os nossos entretenimentos, que muitos deles não são ilícitos, mas muitas vezes eles nos tiram a esperança, eles nos tiram a perspectiva que deve existir no nosso coração do retorno glorioso de Cristo. Poder enxergar os fatos, podermos enxergar os acontecimentos dentro dessa perspectiva. Cristo está próximo, Ele há de buscar a sua igreja, nós estamos incluídos nesse plano, nós estamos incluídos nesse plano redentor. É isso que a Bíblia exige e exige de cada um de nós, que tiremos das nossas vidas tudo aquilo que empana a nossa visão espiritual, que possamos, com base nas promessas que nós encontramos na palavra de Deus, viver na firmeza, viver na segurança dessa grande promessa que nós temos da consumação do nosso plano e plano redentor. Esta é a exortação que nós encontramos aqui nessa passagem. Contudo, meus irmãos, meus amigos, quando nós vemos o restante do texto, nós nos deparamos com outra informação bem interessante, que o apóstolo Pedro, ele aqui nos dá, e que liga a esta exortação que ele faz, de sermos sóbrios, de podermos ter discernimento, de podermos viver essa vida moderada, ou seja, a razão que ele nos dá para que nós procedamos dessa forma, para que nós nos comportemos dessa maneira. Por quê que eu devo ter uma vida moderada? Por quê que eu devo ser uma pessoa sóbria? Por que eu devo ser uma pessoa com discernimento? Qual a razão? Qual o motivo? Pedro, ele diz, restante do texto, a bem das vossas orações. A bem das vossas orações. Aqui, Pedro nos ensina que uma conduta moderada, marcada por discernimento, marcada por sobriedade, é a base, meus irmãos, é o alicerce, meus amigos, para nós sermos bem-sucedidos em toda a nossa vida de oração, em toda a nossa vida de comunhão com o Senhor. É interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele fala em orações, ele coloca a palavra no plural. Por quê? Porque isso envolve todas as circunstâncias da nossa vida de oração, seja a nossa vida particular de oração, seja a nossa vida coletiva de oração, quando nós nos reunimos como igreja para buscar a presença de Deus, mas não só isso. Pedro aqui, ele fala de todos os tipos de oração que porventura nós façamos ao longo da nossa vida. Orações de confissão, orações de intercessão, orações de súplica, orações de arrependimento. Então, para que nós sejamos bem-sucedidos em toda a nossa vida de oração, não só nas suas circunstâncias, mas também nos tipos de oração, como é que nós devemos nos conduzir? Como é que nós devemos nos comportar? De maneira moderada, com discernimento e sobriedade. É interessante porque quando nós entendemos esse ponto, é interessante porque quando nós compreendemos essa verdade, nós chegamos à conclusão, meus irmãos, nós chegamos à conclusão, meus amigos, que a nossa conduta nesta vida afeta a nossa vida de oração. A nossa conduta nesta vida, ela afeta a nossa vida de oração. Essa é a verdade que a gente consegue extrair. Essa é a verdade que nós conseguimos aprender a partir desse texto. Não se separa, meus irmãos, não se separa, meus amigos, quem nós somos da nossa vida com Deus, da nossa vida de oração. Quando nós pensamos nessa ligação, quando nós pensamos nessa relação, talvez nós compreendamos porque hoje, irmãos, porque hoje, minhas irmãs, nós vivamos uma vida tão infértil no que diz respeito à oração. Nós sejamos tão resistentes a ter uma vida de oração.
quer seja uma vida individual, quer seja uma vida coletiva. Por quê? Nós não estamos buscando esse discernimento, nós não estamos buscando essa sobriedade, nós não estamos entendendo o plano de Deus à luz das circunstâncias que se dão no mundo do qual nós estamos vivendo. E aí nós nos desinteressamos completamente por buscar a presença de Deus, por buscar a comunhão com o Senhor através das nossas orações. E repito, talvez seja essa a explicação, talvez seja esse motivo pelo qual nós vivemos vidas tão frágeis de oração. Basta nós vermos a quantidade de irmãos, basta nós vermos a quantidade de pessoas que participam das nossas reuniões de oração. Às vezes não chega a ser 10% do grupo dos irmãos que costumeiramente eles participam dos trabalhos. E isso tem uma razão de ser, isso tem uma explicação. À luz desse texto, nos falta essa sobriedade. À luz desse texto, nos falta esse discernimento. À luz desse texto, nos falta ter uma vida de moderação. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, sigamos o exemplo do nosso Mestre, sigamos o exemplo do nosso Salvador, que ao longo da sua vida terrena, sobretudo ao longo do seu ministério terreno, ele se comportou como quem tinha moderação, de maneira sóbria, de maneira discernida, e Cristo viveu verdadeiramente uma vida de oração. Não é difícil nós comprovarmos esse fato, não é difícil nós atestarmos essa realidade. Desde o início do seu ministério até a consumação da sua obra redentora, Cristo, ele estava orando, Cristo, ele estava buscando a presença de Deus em sua vida. Por quê? Porque ele tinha discernimento. Por quê? Porque ele vivia com sobriedade, ele entendia o plano de Deus, ele compreendia o propósito do Senhor para a sua vida, e isso o afetou diretamente em relação à sua vida e vida de oração. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, repito, sigamos esse exemplo, sigamos esse padrão, para que assim nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida de oração, vivendo com moderação, vivendo com discernimento, vivendo com sobriedade, para que assim aproveitemos ao máximo a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de comunhão com o Senhor. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos? Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? A primeira postura, a primeira ordem que a palavra de Deus nos dá para que nós vivamos aqui neste mundo na perspectiva iminente do retorno de Cristo para nos buscar. Devemos viver com moderação. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós temos uma segunda ordem. Em segundo lugar, nós temos uma segunda exortação do padrão de vida, do padrão de conduta de um peregrino aguardando o seu Salvador. Se por um lado nós devemos viver com moderação, por outro lado nós devemos, meus irmãos, por outro lado nós devemos, meus amigos, demonstrar amor em nossas vidas. Em segundo lugar, nós devemos demonstrar amor em nossas vidas. Vejam aí, versículo número 8, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Pedro, meus irmãos, Pedro, meus amigos, nos exortando à prática recíproca do amor. Pedro nos exortando à prática recíproca do amor. O amor de que Pedro trata aqui nessa passagem
ele não é uma mera emoção, não. Ele não é um mero sentimento, também não. Mas o amor ao qual Pedro faz referência aqui nessa passagem é a virtude no seu sentido mais sublime. É a virtude no seu sentido mais absoluto. É o amor que Deus demonstrou em relação a nós quando Ele nos salvou e nos salvou em Cristo Jesus. Então, repito, não é qualquer sentimento. Então, repito, não é qualquer emoção, mas o mesmo amor que Deus tem em relação a cada um de nós. É interessante porque quando nós lemos aqui esse trecho, nós vemos o destaque que Pedro faz acerca da necessidade de demonstrarmos o amor ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra, sobretudo dentro da nossa vida comunitária. É por isso que ele fala, logo no início do versículo 8, acima de tudo, acima de qualquer coisa, isto é que é importante para vocês, isto é que é relevante para vocês, ou seja, tenham amor intenso uns pelos outros. E aí, quando nós analisamos aqui essa passagem, e aí quando nós analisamos aqui esse texto, nós percebemos algumas peculiaridades acerca desse amor que Deus nos ordena, acerca desse amor que Deus exige de cada um de nós como padrão de conduta ao longo da nossa existência aqui na terra. Em primeiro lugar, esse amor que nós devemos ter, ele deve ser um amor perene. Tanto é que Pedro fala, amor intenso. A palavra intenso, que nós encontramos no versículo 8, literalmente falando, significa que nunca se acaba. A palavra intenso que nós temos, sendo aplicada ao amor que nós devemos demonstrar, literalmente falando, significa que nunca se acaba. Essa palavra, meus irmãos, essa palavra, meus amigos, descrevia nos tempos do apóstolo Pedro o esforço, a força que um atleta faz ao máximo para poder ganhar uma competição, para poder ganhar algo que porventura ele venha disputar. Então, é assim que Pedro ele requer que os irmãos do passado, é assim que Pedro requer que nós hoje vivamos e demonstremos o nosso amor como cristãos. Ele exige, meus irmãos, ele exige, minhas irmãs, que nós possamos empreender todos os nossos esforços para amar, quer seja no sentido mental, quer seja no sentido físico, quer seja no sentido sentimental. Ele requer isso de cada um de nós, que exercitemos o amor dentro desse nível, que exercitemos o amor dentro desse patamar em relação às nossas vidas, agindo de maneira incondicional, sem esperar receber nada em troca, agindo de maneira proposital, como Deus ele requer, como Deus ele exige de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, esse amor que a palavra de Deus nos exige como padrão de conduta de quem aguarda o retorno de Cristo, em primeiro lugar, ele é um amor perene. Mas não só isso. Em segundo lugar, ele deve ser um amor mútuo. Em segundo lugar, ele deve ser um amor mútuo. É por isso que Pedro fala, uns para com os outros. Essa exigência de amar, não qualquer amor, mas conforme nós falamos, o mesmo amor que Deus tem em relação a nós, é uma obrigação que recai sobre todos nós, meus irmãos, sobre todos nós, minhas irmãs. Ninguém está isento, ninguém escapa dessa necessidade, de acordo com o ensino que nós encontramos na palavra do Senhor. Ele deve, conforme nós vimos, ser um amor intenso, ou seja, forte, resistente, contínuo. Ele deve ser um amor mútuo que nós devemos demonstrar uns em relação aos outros. Mas não só isso. Em terceiro lugar, deve ser um amor preservador. Em terceiro lugar, deve ser um amor preservador. É por isso que Pedro diz, o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. A palavra cobrir, que nós temos aqui nesse trecho, literalmente falando, significa não expor. Literalmente falando, significa não mostrar. No amor verdadeiro, nós temos esse cuidado. No exercício do amor verdadeiro, nós temos essa atenção. Há momento de perdão, há momento de confrontação, mas não há momento de exposição.
quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo, quando nós amamos o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, nós não temos esse objetivo de expor os seus erros, de expor as suas falhas, de expor os seus defeitos, porque o verdadeiro amor não permite que nós ajamos dessa forma. É um amor que cuida, é um amor que preserva, é um amor que faz o bem. Por isso, como o texto diz aqui, ele cobre multidão de pecados. Então, perceba, meus irmãos, minhas irmãs, o padrão que Deus ele exige de cada um de nós. Nós somos peregrinos aqui nesta vida? Sim. Nós devemos vivenciar o amor? Sim. Um amor que é intenso, um amor que é mútuo, um amor que não expõe, que é preservador, porque é assim que a palavra exige e exige de cada um de nós. E aí quando você começa a pensar, e aí quando você começa a considerar essas coisas, você chega a uma conclusão, você chega a uma verdade. Que conclusão? Que verdade? Cristo, meus irmãos, a espera de Cristo, meus irmãos, faz com que nós amemos como Cristo. Quando nós estamos esperando o nosso Salvador, quando nós estamos aguardando o retorno glorioso do nosso Redentor, dentre várias coisas que Deus exige de nós, é que nós amemos como Cristo, é que nós amemos como nosso Salvador. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Cristo, é fácil nós comprovarmos o exemplo ímpar de amor que ele demonstrou, um amor sacrificial, um amor incondicional, que foi culminado quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. E é esse mesmo amor que eu, você, todos nós devemos exercitar enquanto estamos aguardando esse Cristo para nos buscar nesta vida. Não deve ser qualquer amor, não deve ser qualquer sentimento, mas conforme Pedro aqui nos ensina, é um amor puro, é um amor recíproco, é um amor resistente, é um amor preservador, porque é assim que Deus determina e determina na sua palavra. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, clamemos por graça, clamemos por misericórdia, para que Deus, mediante a oração, Ele possa infundir esse amor nos nossos corações. Nós sabemos por experiência própria, nós somos incapazes de vivenciar esse sentimento em relação às nossas vidas. Nós temos extrema dificuldade, nós temos extremas barreiras para vivenciar esse amor ao longo da nossa vida aqui na terra. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos nos voltar para Cristo, precisamos buscar a sua presença, precisamos nos encher do seu Espírito para que o seu amor, ele possa estar presente em nossas vidas. É por isso que o nosso aguardo do retorno de Cristo é um período em que nós estamos e devemos estar sempre ativos, trabalhando, nos esforçando, buscando cada vez mais a presença de Deus, para que assim as virtudes cristãs elas sejam reais na nossa vida, e assim nós possamos nos submeter àquilo que verdadeiramente Deus ele exige de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Em primeiro lugar, o que foi que nós observamos? Qual é a primeira conduta que Deus ele exige de nós? Que nós vivamos e vivamos com moderação. Qual foi a segunda conduta que nós vimos que Deus também exige de nós? Que nós demonstremos amor. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Olhando aqui para a passagem, nós nos deparamos com a terceira ordem. Nós nos deparamos com o terceiro comportamento que deve existir em nossas vidas no aguardo do retorno glorioso de Cristo. Ou seja, nós devemos praticar a hospitalidade. Nós devemos praticar a hospitalidade. Vejam aí, versículo número 9. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? A ordem que Pedro nos dá, inspirado por Deus,
para nós sermos hospitaleiros. A ordem para nós sermos hospitaleiros. A palavra hospitalidade que Pedro coloca aqui diante de nós, literalmente falando, significa amar os estrangeiros. Literalmente falando, significa amar aos hóspedes. Se nós pudéssemos fazer uma tradução bem literal, significa amar os estrangeiros ou amar aos hóspedes. É interessante que esta é outra marca da nossa vida comunitária. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós devemos ser hospitaleiros mutuamente. É uma obrigação que recai sobre mim, é uma obrigação que recai sobre você, é uma obrigação que recai sobre todos nós que somos cristãos, que somos crentes em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos, amigos, para os tempos apostólicos, nós percebemos que a hospitalidade, ela era vista de várias formas. A hospitalidade, ela era vista de várias maneiras, sobretudo no período da igreja primitiva, no primeiro século, vamos assim dizer, da era cristã. Em primeiro lugar, a hospitalidade, ela era vista quando se acolhia a igreja, quando se acolhia os irmãos para a adoração pública, para a adoração do povo de Deus. Conforme nós falamos em estudos anteriores, a questão de templos, como nós temos hoje, eles só vieram a existir no quarto, quinto século da nossa era. Antes, como é que a igreja se reunia? Antes, como é que os cristãos se congregavam? Nas casas uns dos outros. E para que isso acontecesse, para que isso ocorresse, a hospitalidade, ela teria que ser manifestada, ela teria que ser praticada. Era uma esfera de aplicação da hospitalidade na vida dos cristãos. Mas não só isso. Em segundo lugar, a hospitalidade, ela era também praticada recepcionando os missionários, recepcionando os pregadores, os anunciadores na palavra de Deus ou da palavra de Deus. Até porque, nos tempos do Novo Testamento, a hospedagem era muito cara, era muito dispendiosa. E via de regra se solicitava, via de regra se pedia aos irmãos que recebessem os missionários para que essa despesa ela pudesse ser minimizada. Era uma segunda forma da prática da hospitalidade. Mas não só isso. Em terceiro lugar, a hospitalidade ela era vista também quando se abrigava famílias inteiras por causa da perseguição do Evangelho ou por causa do Evangelho, por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus. Essa era uma outra peculiaridade nos tempos da igreja primitiva. Existia uma perseguição, por não dizer uma perseguição institucionalizada do cristianismo, e muitas vezes as pessoas eram obrigadas a abandonar as suas casas, com toda a sua família, mulheres, filhos, e para onde eles iam? Iam para a casa dos irmãos, através do exercício da hospitalidade, através da prática da hospitalidade. Então, pelo menos 3 esferas como isso acontecia: quando se abrigava a igreja, quando se recepcionava os missionários, quando chegava a receber os cristãos perseguidos por causa da palavra. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, a hospitalidade, ela era uma prática comum na igreja primitiva. A hospitalidade, ela era uma prática comum na igreja primitiva. E aí nós vemos essa exortação aqui da parte de Pedro. Inclusive, para que você pudesse ser um presbítero, um pastor, uma das características que deveria existir na sua vida é que você deveria ser hospitaleiro. Quando Paulo ele fala acerca das virtudes cristãs, lá em Romanos, sobretudo no capítulo 14, ele também mostra isso, a necessidade de exercermos a hospitalidade. E aí nós vemos essa exortação de Pedro e entendemos porque Pedro faz essa exortação. Contudo, meus irmãos, meus amigos, quando nós olhamos aqui para o texto, a gente percebe a motivação que Pedro também fala que nós devemos ter quando nós praticamos a hospitalidade. Veja o que ele fala: sede mutuamente hospitaleiros, veja o final, sem murmuração. A palavra murmuração aqui significa reclamação. Então, o que é que a palavra de Deus requeria dos cristãos no passado? O que é que a palavra de Deus requer de cada um de nós? Que nós tenhamos uma disposição sincera,
que nós tenhamos uma disposição no nosso coração quando nós praticamos a hospitalidade em nossas vidas, sem nenhum tipo de reclamação, sem achar ruim quando isso acontece no nosso viver, seja porque por causa disso gastamos financeiramente, seja que por causa disso nós investimos tempo, seja porque qualquer outro trabalho ocorra para que assim possamos receber aquelas pessoas que têm determinadas necessidades. Contudo, é essa a exortação, contudo, é esse o mandamento que nós encontramos na palavra de Deus: sejamos hospitaleiros. E isso, meus irmãos, e isso, meus amigos, nos ensina mais uma outra verdade. Que verdade? Que para que nós nos preparemos para a eternidade, nós precisamos estar atentos com os cuidados presentes das pessoas ao longo da nossa vida. Para que nós nos preparemos para a eternidade, nós precisamos estar atentos com os cuidados presentes das pessoas, sobretudo dos cristãos que nos rodeiam. A esperança que nós temos na consumação de todas as coisas, a esperança que nós temos na consumação da nossa salvação, ela nos faz enxergar, meus irmãos, ela nos faz enxergar, minhas irmãs, a carência, a necessidade daquelas pessoas que estão mais perto, daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É isso que nós temos na palavra do Senhor, é isso que nós temos na palavra de Deus. O cristianismo não é uma religião egoísta, não. O cristianismo não é uma religião centrada no próprio eu, jamais. Mas o cristianismo é uma religião que é sensível à necessidade alheia. E nós observamos através dessas ordens, nós observamos através dessas admoestações como isso é uma realidade e uma realidade para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos sair daquilo que eu chamo de isolamento espiritual, atendendo para as necessidades alheias. Nós precisamos sair do nosso isolamento espiritual, atendendo para as necessidades alheias. Isso deve acontecer não apenas no aspecto físico, não apenas no aspecto material, mas sobretudo no aspecto espiritual. Quantas são, meus irmãos, quantas são, minhas irmãs, as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que estão perto de nós, que estão carentes de necessidades espirituais, pessoas muitas vezes que estão padecendo de fraqueza espiritual, pessoas que muitas vezes estão padecendo de algumas tentações específicas na sua vida, pessoas que muitas vezes estão padecendo de tribulações ao longo da sua caminhada. E muitas vezes nós agimos com total indiferença em relação a essas pessoas. Não as acolhemos, não as ajudamos, não damos o sustento necessário, a base necessária para que ela possa se fortalecer e se fortalecer espiritualmente. Desde os tempos de Cristo que isso é realidade, passando pelo período apostólico, chegando até os nossos dias. Então, nós precisamos ter a sensibilidade a que teve o nosso Redentor. Nós precisamos ter a sensibilidade a que teve Cristo, olhando para as questões que nos rodeiam, das carências das pessoas, sobretudo dos nossos irmãos, sobretudo das nossas irmãs em Cristo Jesus. Infelizmente, a gente vive de maneira muito egoísta. Infelizmente, nós temos a tendência de vivermos muito centrados nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades e nos esquecemos dos nossos irmãos. Não praticamos a hospitalidade, seja ela física, mas sobretudo a hospitalidade espiritual. Por isso, como peregrinos que nós somos, por isso, como pessoas que aguardam o retorno glorioso, o que é que Deus requer de nós também? Que nós sejamos hospitaleiros, que nós vivamos com moderação, que nós demonstremos amor, que nós pratiquemos a hospitalidade. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, há uma quarta exortação que nós temos aqui na palavra, que deve caracterizar a nossa conduta durante esse período em que nós estamos aguardando o retorno do nosso Salvador. Ou seja, nós devemos servir a igreja.
nós devemos servir e servir a igreja. Vejam aí, versículo número 10, 1 de Pedro capítulo 4, versículo número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é que nós temos aqui? A exortação que Pedro faz para nós servirmos aos irmãos através dos dons que Deus nos concedeu. Nós temos a exortação que Deus nos faz através de Pedro para que nós sirvamos aos nossos irmãos através dos dons que nos foram dados pela pessoa de Deus, pela pessoa do Senhor. Essa palavra servir, que nós encontramos aqui no versículo 10, literalmente falando, ela envolve todo tipo de trabalho, todo tipo de serviço que nós prestamos em benefício ao nosso próximo, que nós prestamos em benefício ao nosso semelhante. É desta palavra servir que nós temos aqui diante de nós, que vem a palavra diácono como oficial da igreja, que é aquela pessoa que serve, que é aquela pessoa que atende à necessidade do próximo. Elas estão ligadas. E aí, quando nós analisamos de maneira mais detalhada, quando nós analisamos de maneira mais esmiuçada aqui esse texto, a gente vê, irmãos, a gente vê, amigos, alguns aspectos desse serviço, alguns aspectos desse trabalho que Deus exige de cada um de nós, como conduta peculiar das pessoas que estão esperando o retorno glorioso do seu Salvador. Em primeiro lugar, esse serviço que Deus aqui nos exige, em primeiro lugar, esse serviço que Deus aqui nos ordena, deve ser um serviço mútuo, deve ser um serviço mútuo. É por isso que Pedro diz: servir uns aos outros. Cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós, minhas irmãs, nós devemos ter esse compromisso de desempenharmos as nossas funções, de exercermos os nossos dons uns em relação aos outros. E quando todos nós fazemos, toda a igreja de Cristo é servida. Quando nós fazemos, todo o corpo de Cristo, os seus membros, eles são edificados aqui na terra. Por quê? Porque o serviço é mútuo, mútuo por cada um de nós, que cumprimos com essa responsabilidade, que assumimos esse compromisso. Mas não só isso, esse serviço, conforme Pedro aqui fala, é também um serviço variado. É por isso que ele fala: cada um conforme o dom que recebeu. Na sua graça, na sua soberania, Deus concedeu, irmãos, Deus concedeu, meus amigos, diferentes dons, diferentes capacitações que devem ser ministradas dentro do ambiente da igreja, que devem ser ministradas dentro do corpo de Cristo, do seu corpo aqui na terra. O dom do ensino, o dom da contribuição, o dom da misericórdia, o dom da administração e tantos outros dons que nós poderíamos falar, que nós poderíamos elencar, conforme a palavra de Deus nos mostra. Então, a gente aprende, a partir desse ponto, que não existe salvação que não traga junto a ela um dom, pelo menos uma capacitação, pelo menos uma. Para quê? Para nós investirmos dentro do corpo de Cristo, para nós investirmos dentro da igreja de Deus. Então, de um lado, esse serviço ele deve ser mútuo, deve ocorrer nas nossas vidas e entre nós. Em segundo lugar, esse serviço deve ser um serviço variado. Mas não só isso, em terceiro lugar, deve ser um serviço excelente. Em terceiro lugar, deve ser um serviço excelente. Veja o que Pedro fala, finalzinho do versículo 10, parte final do versículo 10. Ele diz: como bons despenseiros, como bons despenseiros. A palavra bom que nós encontramos aqui, literalmente falando, significa excelente. Literalmente falando, significa excelente. Então, se exige de nós, meus irmãos, se exige de nós, minhas irmãs, que nós administremos de maneira excelente as despensas dos dons espirituais que Deus nos deu. Deus nos deu muitos dons. Nós somos administradores desses dons. E Ele quer que nós exerçamos esses dons de que forma, de que maneira? De maneira excelente, para a glória,
para o louvor, para a exaltação do seu santo e excelso nome. Então, é para isso também que Deus nos chama, para servir mutuamente, servir variadamente, servir de maneira excelente dentro do seu corpo, dentro da sua igreja aqui na terra. E aí quando você vê a sequência aqui do texto, você percebe que Pedro, ele resume, pelo menos em duas categorias, todos os dons que Deus nos dá e as motivações que nós devemos ter para exercer esses dons. Versículo 11, olhem só o que nos diz aqui a palavra. Versículo 11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então Paulo aqui resume, Pedro melhor dizendo, aqui resume todos os dons espirituais em pelo menos duas categorias, em pelo menos dois grupos. Primeira categoria, primeiro grupo, os dons que nós chamamos de dons de ensino. É por isso que ele diz, aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, quando nós ensinamos a palavra, nós temos uma obrigação. Quando nós ensinamos a palavra, nós temos um compromisso de quê? De ensinar segundo a vontade de Deus, de ensinar segundo a verdade do Senhor. É a primeira categoria. Mas não só isso, nós temos também uma segunda categoria. Tanto é que Pedro fala, aquele que serve, façam na força que Deus supre. Aqui está o serviço no sentido mais variado. Não só, ou tirando a questão do ensino. Todo o serviço, todo o trabalho que nós fazemos de maneira mais generalizada e que acaba gerando um benefício para o nosso irmão em Cristo Jesus. Como é que nós devemos fazer? Qual a motivação que nós devemos ter? Tendo consciência do suprimento de Deus, tendo consciência que Deus vai nos capacitar, tendo consciência que Deus vai nos fortalecer, para que assim nós possamos servi-lo. Então, é também para isso, meus irmãos, é também para isso, minhas irmãs, que Deus ele nos chama, para servir a sua igreja, para servir ao seu corpo aqui na terra. E isso nos leva a mais uma verdade. Isso nos leva a mais um princípio. Que verdade é? Que princípio é? O trabalho do Senhor, ele não pode cessar até o seu retorno. O trabalho do Senhor, ele não pode cessar até o seu retorno. Cristo nos chama, meus irmãos, Cristo nos chama, minhas irmãs, para o seu serviço, para podermos edificar o seu corpo aqui na terra, para que através do seu trabalho ele venha completar o número dos seus eleitos, e aí chegar ao fim, e aí chegar à consumação de todas as coisas. E para isso, Deus não nos deixou desassistidos, não, muito pelo contrário, mas o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que habita em todos nós, ele nos confere dons, ele nos concede capacitações, para que as mesmas venham ser aplicadas, repito, na edificação da igreja, repito, na propagação do Evangelho. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, não percamos tempo com distrações, não percamos tempo com objeções que muitas vezes nos afastam dessa realidade. Que realidade? Do trabalho que todos nós devemos desempenhar, da luta que nós devemos travar, para que assim o Evangelho ele venha a ser expandido, para que dessa forma a igreja de Cristo ela venha a ser edificada aqui na terra, e assim eu, você, todos nós possamos cumprir com aquilo que Deus ele exige de cada um de nós. Infelizmente nós deixamos tantas coisas, infelizmente nós deixamos muitas coisas nos impedir, nos barrar de nos envolvermos mais no serviço para o qual Deus nos chama, com os dons com os quais ele nos capacitou. Uns talvez com mais de um dom, mas com toda certeza todos nós temos pelo menos um dom, e esse dom ele não deve servir para nós mesmos, esse dom ele não deve ser motivo para o nosso orgulho espiritual, não, jamais, mas esse dom ou esses dons eles devem convergir para o nosso empreendimento, para o nosso envolvimento, para o nosso trabalho na causa de Deus, na causa do Senhor aqui na terra. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, se porventura há indisposição da nossa parte, se porventura há obstáculos na nossa vida,
O que é que nós devemos fazer? Clamar a esse Cristo, que teve como propósito fazer a vontade de Deus, que teve como objetivo de vida realizar a obra do Senhor aqui na terra. Foi isso que ele nos falou, lá em João capítulo 4, versículo 34, que a sua comida consistia em fazer a vontade de Deus e em realizar a sua obra aqui na terra. É desse Cristo que nós estamos carecendo, é deste Cristo que nós estamos precisando, para que Ele possa nos motivar, para que Ele possa nos estimular, e assim podermos ter uma participação ativa na sua obra, para a glória do nome do nosso Deus. É isso que Deus exige de nós, é isso que Ele requer de cada um de nós, se virmos a sua igreja aqui na terra, ao seu povo aqui na terra. Então, é a quarta exortação que nós temos na palavra, é a quarta exortação que nós temos no texto diante de nós. Para fechar, meus irmãos, para fechar, meus amigos, nós podemos dizer que a consumação da história humana na redenção de Cristo é um fato, é uma verdade que jamais nós devemos esquecer. A consumação da história humana na redenção de Cristo é um fato que jamais nós devemos esquecer. A cada dia que nós passamos, ela se aproxima. A cada semana que nós vencemos, ela se aproxima. A cada ano que nós ultrapassamos, ela está chegando. E aí fica a pergunta: como proceder diante disso? E aí fica a indagação: qual deve ser a minha postura diante dessa realidade? Eu devo ficar parado? Eu devo ficar inerte, esperando ela chegar? Não. Muito pelo contrário. Deus nos chama à ação. Deus nos chama à atividade, para que assim, através do nosso estilo de vida santo, através do nosso estilo de vida prudente, nós possamos estar aguardando coerentemente o retorno do nosso Salvador, vivendo com moderação, demonstrando amor, praticando a hospitalidade e servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo aqui na terra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vivamos cada dia como se Cristo estivesse retornando em glória. Vivamos cada dia como se Cristo estivesse retornando em glória. Na verdade, é esse o estilo que nós devemos ter. Vivermos para a glória do seu nome. Esse é o fim supremo que Deus delegou e designou para cada um de nós. É assim que nós vivemos na prática, consagrando toda a nossa vida a Deus. Foi aquilo que nós estudamos hoje pela manhã. Nos dedicar a Deus, nos consagrar ao Senhor, nos devotar a Ele, é viver para a sua glória, é viver para o seu louvor. E Pedro, ele fala justamente isso. Veja como ele encerra esse trecho que nós temos diante de nós. Versículo 11, parte C. Olhem só o que Pedro aqui nos diz. Para que, em todas as coisas, que coisas são? Viver com moderação, demonstrar amor, praticar hospitalidade, servir a igreja. Em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui é uma doxologia, né? É um hino de adoração a Deus. Então Pedro fecha todas essas instruções que ele nos dá para que nós vivamos de maneira coerente com o retorno do nosso Salvador. Viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor, dedicar-se a Ele. Então, é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que Deus, Ele espera e requer de cada um de nós. E para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação, para aquelas pessoas que ainda não experimentam da redenção, qual é o recado final que nós temos para vocês? Que vocês clamem, que vocês peçam a Deus, para que Ele possa infundir na vida de vocês essa nova vida, que vive para a sua glória, que vive para o seu louvor, para que assim você possa ter a certeza de que na eternidade você continuará vivendo para a glória de Deus. O que nós fazemos aqui na presente existência nada mais é do que uma preparação para aquilo que nós faremos na eternidade. Então, se nós vivemos para a glória de Deus aqui nessa vida, possamos ter certeza que na eternidade continuaremos a viver para a sua glória, só que no sentido perfeito. E é esse o desejo que Deus tem em relação à sua vida. É para isso que o Evangelho lhe chama, para que você possa, mediante o seu arrependimento, mediante a confissão de seus pecados,
mediante o reconhecimento de Cristo como Salvador, você possa experimentar essa doce realidade em sua vida. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, clame a Deus, clame ao Senhor, para que Ele abra a sua mente, para que Ele fale ao seu coração, e você possa entender e experimentar na prática que o Senhor é bondoso. Você possa ter no seu coração a motivação necessária para você viver para a sua glória, para você viver para o seu louvor, e você possa verdadeiramente passar por uma profunda transformação espiritual que somente Deus, através do Espírito Santo, pode operar e operar na sua vida. Portanto, clame a Ele, peça a Ele, não cesse, enquanto esse benefício não se der na sua vida, enquanto você não experimentar essa bênção no seu viver. Esse é o nosso desejo, e é para isso que o Evangelho lhe chama para que você possa se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e que nós possamos ter a perspectiva de Lutero, conforme nós falamos na introdução da nossa mensagem. O que você, vamos fazer hoje, uma vez que a gente tenha consciência de que Cristo voltará amanhã? Vou continuar fazendo o que sempre fiz depois que fui salvo por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.